Olá, meu amigo e minha amiga, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu queria externar para você uma bênção salvífica em Cristo Jesus, para você, para a sua família, e que todos venham ser abençoados e que todos recebam o Espírito da verdade que emana lá do trono do Pai da luz. Irmãos, hoje o nosso tema é concernente quem nós devemos adorar? Uma trindade ou somente o Pai e o Filho? E nós vamos estar abordando um assunto muito interessante dentro do contexto do Adventismo, que hoje tem dois grupos de Adventista. Tem o grupo que crê numa trindade e tem o grupo que crê somente no Pai e no Filho. São intitulados como antitrinitarianos. Mas o interessante de tudo é que dentro do conceito do Adventismo, todo adventista tem como Ellen G. White como a mensageira do Senhor, aquela que foi escolhida com o dom profético para estar então ajudando o povo de Deus no tempo do fim, para que pudessem ter mais clareza das coisas. E essa serva do Senhor, Ellen White, em suas últimas palavras em vida aqui nessa terra, ela diz: eu sei em quem tenho crido. Então isso é muito interessante nós analisarmos, porque então Ellen White morre como uma base de uma firme plataforma para expressar que ela sabe naquilo que ela crê, naquilo que ela tem crido até seus últimos dias de vida aqui nessa terra. Mas o interessante é como Ellen White chegou nessa conclusão para expressar eu sei em quem tenho crido. No livro Primeiros Escritos dessa serva de Deus, lá no índice, na página 292 do Primeiros Escritos, tem um tópico de um relato da irmã White sobre dons espirituais. Ela escreveu algo muito interessante numa visão que Deus deu para ela. E nessa visão, Deus mostra para ela o futuro e o passado, dois tempos distintos. E mostrando dois tempos distintos, Deus então está levando ela numa firme plataforma para que ela fique estabelecida naquilo que ela deve crer como verdade. E nesse contexto lá do Primeiros Escritos, lá no índice, na página 292, diz assim: quando o Senhor acha apropriado conceder-me uma visão, sou levado à presença de Jesus e dos anjos, e me desligo totalmente das coisas da terra. Minha atenção é voltada frequentemente para as cenas que aconteceram na terra. Por vezes sou transportada para o futuro bem distante e me é mostrado o que está para acontecer. Então Deus transporta ela para um futuro bem distante e Deus mostra para ela as coisas como deverão acontecer. Depois são me mostradas novamente as coisas como elas ocorreram no passado. Olha que interessante, dois tempos distintos, futuro e passado. Então Deus leva ela, transporta ela lá para o futuro para mostrar as coisas como devem acontecer. E já mostra também no passado como aconteceram. Olha que interessante, uma firme plataforma. Olha que interessante. Vamos analisar aqui umas coisas muito interessantes, que no livro Desejado de Todas as Nações, no sepulcro de José, Ellen White coloca ali três textos bíblicos, que é Eclesiastes 3,14, Isaías 20, 66, 22 e 23 e Apocalipse 5, 13 e 14. Isso está inserido então dentro desse tema no sepulcro de José. E esse texto, eles vão dar uma solidez para ter base as palavras de Ellen White, que ela diz assim: eu sei em quem tenho crido. Então esses três textos bíblicos vão dar assim, uma conotação muito importante para que Ellen White possa expressar
eu sei quem tenho crido. O primeiro texto está lá em Eclesiastes 3,14. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Então Deus criou os céus e a terra, fez a semana literal e tem o seu sábado. A semana literal durará eternamente. E olha que interessante, não se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Então nós não podemos nem acrescentar e nem tirar. Temos que deixar as coisas como Deus condicionou que ficassem. Tá certo? O outro texto, Isaías 66, 22 e 23, o texto reza assim dentro da Bíblia: porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, 22 e 23. Então diz aqui que o sábado será o dia de adoração, que toda a carne virá adorar o Senhor. Olha que interessante isso. Toda a carne adorar o Senhor no dia de sábado. A pergunta que não quer me calar agora é: quem você tem adorado? Falando com o adventista do sétimo dia, quem você tem adorado no dia de sábado? Falando você também que não é adventista, mas mesmo assim sabe que a Bíblia, ela ordena que adoremos a divindade. E a pergunta que não quer calar é: quem você tem adorado? Mesmo que você não tenha um dia, ou seja, no domingo, ou seja, na sexta-feira, como os islâmicos. O que os islâmicos têm adorado? O que você, meu irmão, tem adorado? O que você, adventista do sétimo dia, tem adorado? Olha que interessante, aqui é um texto futuro. E Deus deu a visão para o irmão White sobre futuro e passado. Então nós vamos ver, então, dentro dessa cronologia temática de texto, 3 textos: Eclesiastes 3,14, Isaías 66, 22 e 23, e o último texto agora, Apocalipse, capítulo 5, versículo 13. Olha que interessante o texto. E eu vi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Irmãos, dentro do texto que a irmã White usa no Desejar de Todas as Nações, ela usou Apocalipse 5,13, que está dizendo: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. São 3 pessoas ou 2 pessoas? Quem está sentado sobre o trono? E quem é o Cordeiro? Aqui nós temos 2 pessoas. Aquele que está sentado sobre o trono é Deus o Pai, e o Cordeiro é Jesus Cristo. 2 pessoas. E agora olha que interessante, o que ela vê dentro desse contexto futuro, o que está acontecendo? Continuando o texto: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Então os salvos estarão dando ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Para quem? Para aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. 2 pessoas. Somente 2 pessoas receberão essas ações dos salvos. E isso a irmã White viu o que haveria de acontecer no futuro de uma verdadeira adoração.
somente ao que está sentado sobre o trono e o Cordeiro, que é Cristo Jesus. Ela não está vendo uma adoração de uma trindade. Ela está vendo uma adoração somente de duas pessoas. Apocalipse 5,13 diz assim: e os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Adoração. Adoração somente ao Pai e ao Filho, somente a Deus que está sobre o trono e o Cordeiro, e a mais ninguém. Olha que interessante, continuando nessa linha que nós estamos vendo de futuro e passado, e dentro do contexto dos desejados de todas as nações, no sepulcro de José, é o tema que ela está salientando sobre isso. Nós vamos ver então o que ela escreveu. Mas nós vamos voltar lá no passado. Vamos voltar lá no passado para ver o que Deus mostrou para ela. Olha que interessante, dentro do desejar de todas as nações, irmãos. Está inserido dentro do desejar de todas as nações. No princípio passaram, certo? O Pai e o Filho repousaram no sábado após sua obra de criação. Quem descansou no sábado? E tudo que Deus faz durará eternamente. O sábado então é um dia eterno, dia separado de adoração. E quem descansou no dia de sábado? O Pai e o Filho após sua obra de criação. Isso no passado. Agora, dentro do mesmo texto do Desejo das Nações, no futuro, está dizendo assim: o céu e a terra se unirão em louvor, quando desde um sábado até o outro. Então o sábado é eterno, o sábado é intocável, inegociável, inamovível. Quem estarão em união de louvor? As nações dos salvos se inclinarem em jubiloso culto. A quem, irmãos? Então, o céu e a terra se unirão em louvor, quando desde um sábado até o outro, as nações dos salvos se inclinarem em jubiloso culto. Agora, culto a quem? Lá no futuro, quando Deus mostrou como as coisas devem acontecer, a irmã White. Quem? A Deus, que é o Pai, e ao Cordeiro, que é Jesus. Livro Desejar Todas as Nações, página 169 e 170. Você não vai adorar uma trindade na eternidade. Se você não está adorando somente a Deus, o Pai e o Cordeiro, ao Pai e o Filho, você está no erro. E como que você lá no futuro vai adorar somente o Pai e o Filho, se você não mudar a sua adoração? Falsificada. Porque Deus está convidando você para a verdadeira adoração. Nós sabemos que a verdade é todo o contexto, mas nós estamos trabalhando aqui sobre a verdade do contexto de adoração. E a adoração é somente ao Pai e ao Filho. E Deus está te convidando, irmãos, para fazer uma adoração verdadeira no dia de sábado, de um pôr do sol a outro pôr do sol, somente a Deus, o Pai e o Cordeiro. Você viu aqui a lei e é um testemunho. Bíblia, Espírito e profecia. E olha que interessante. Agora, Deus também mostrou para o irmão White as coisas já como aconteceram no passado. E como aconteceu no passado a adoração? Então, futuro e passado estão ali mostrando uma verdade contundente. O que acontecerá no futuro já aconteceu no passado. E as coisas não mudam. Se mudaram, te levaram para outro contexto de você adorar uma trindade, é porque te enganaram. E se você usar essa base, partindo desse pressuposto, futuro e passado, passado e futuro, você vai se libertar do engano. E reportando e voltando lá para o passado, tempos remotos, lá no princípio, nós vamos ver o que Adão, Eva e santos anjos adoraram no princípio. No primeiro sábado, o memorial da criação, esses seres criados foram prestar culto de adoração. Então nós vamos ver a quem eles prestaram culto de adoração. O livro História da Redenção, página 31.
Você lembra que Deus mostrou as coisas para o irmão White na terra? Então nós vamos lá para o lar edênico, onde Adão e Eva viviam e estavam ali juntos, harmoniosamente com os santos anjos. Vamos ler o texto? Adão e Eva asseguraram aos anjos que nunca transgrediriam o expresso mandamento de Deus, pois era seu mais elevado prazer fazer a sua vontade. Os anjos, olha que interessante, os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes de harmoniosa música. Então nós temos aqui os anjos, Adão e Eva estão em harmonioso vocal de música, cantando o quê? Olha que interessante, estão em harmoniosa voz de cântico, cantando o quê? E para quem? E continuando o texto diz, e como seus cânticos ressoassem cheio de alegria pelo Éden, então aquele cântico estava permeando todo o Éden. Olha que interessante, continuando o texto, preste atenção, ouça bem o que o texto relata. Quem mais ouviu este cântico harmonioso de vozes? Continuando o texto diz assim, meus irmãos, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao Pai e ao Filho. Olha que interessante, os anjos, Adão e Eva estavam cantando uma música de harmoniosa vozes de adoração somente ao Pai e Filho. Então, como que foi o verdadeiro culto no passado celebrado por Adão e Eva e santos anjos? Com música de adoração somente o Pai e o Filho. E as nações dos salvos, lá na eternidade, como as coisas deverão ser, a quem eles vão estar adorando, irmãos? Somente Deus, o Pai e o Cordeiro Jesus, o Pai e Filho. Passado e futuro, futuro e passado, permeando uma firme plataforma dada em visão à serva do Senhor. Então, nas suas últimas palavras, ela diz, eu sei em quem tenho crido. Isso foi me dado visão. Eu sei no que criam os santos anjos. Eu sei no que Adão e Eva criam e cantaram no jardim do Éden. Eu sei o que as nações dos salvos vão celebrar e cantar da honra, glórias, louvores e poder no novo céus e na nova terra, somente ao Pai e Filho. Ellen White terminou a sua vida numa firme plataforma inamovível, usando Isaías 8:20, a lei e ao testemunho, adorando somente o Pai e o Filho. Ela morreu convicta numa plataforma inamovível e inegociável. E Deus, irmãos, está te chamando para o último convite, para o remanescente fiel sair do êxito do vinho de Babilônia. Apocalipse 18:4 diz, sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados e que não incorram nas suas pragas. Pecado é transgressão da lei de Deus. Os homens mudaram na mente das pessoas o sábado para o domingo. Mas os homens também não só mudaram do sábado para o domingo, eles permearam o mundo com muitas mentiras. Mas eles também mudaram a verdadeira adoração no dia de sábado. O dia de sábado é o dia de você adorar somente o Pai e o Filho. E muitos adventistas que estão vivendo agora, porque o adventismo está passando pelo ômega da apostasia, estão adorando uma trindade no dia de sábado, uma trindade vindo de Roma.
o vinho de Babilônia entrou dentro do adventismo. E você, meu irmão, que não é adventista, você também está adorando uma falsidade de honra, de Roma, a Trindade. Mesmo que você não esteja adorando nem um dia, mas você está na sua mente contaminado com o vinho de Babilônia, adorando uma Trindade. Os islâmicos adorando somente Alá numa sexta-feira, quando na verdade Deus está chamando toda a humanidade para fazer parte das nações dos salvos, que vão adorar a Deus o Pai e seu amado Filho, o Pai e o Filho, no dia de sábado. Deus está fazendo um último convite para o remanescente sair do êxodo de Babilônia. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus está te chamando para sair do engodo do engano, para sair de Babilônia. Sai dela, povo meu. Meu irmão e minha irmã, você tem a escolha para fazer na sua vida. E Deus te susterá, vai te suster grandemente as suas necessidades básicas para viver. Não temas em guardar o dia de sábado. Não temas em adorar quem verdadeiramente deve ser adorado no dia de sábado. Deus diz que vai suster você, porque a boca do Senhor o disse. E assim são as promessas de Deus, fiel e verdadeira. Vinde a mim, povo meu. Vem, remanescente. Venha fazer parte do último povo de Deus. Ouça a voz do anjo do Apocalipse 18:4, que se une à voz do terceiro anjo de Apocalipse 14, do 9 ao 12. Saia de Babilônia, guarde os mandamentos de Deus e venha para a verdadeira adoração. Somente o Pai e o Filho devem ser adorados. Que Deus te abençoe, que Ele te conceda poder da plenitude do seu Espírito Santo, e que você faça parte do remanescente, tire as amarras, os laços que te prendem à Babilônia, e que em seu coração somente a verdade prevaleça, e que todos os laços sejam desfeitos na sua vida e de sua família. Que Deus te abençoe e te guarde, e te purifique, e te embranqueça somente com a verdade presente para os últimos dias. Amém? Que Deus te abençoe, meu amor.